Salve pessoal, Diego Luz Moura aqui. Bom, estamos aqui na Resenha Pedagógica, que é esse quadro que eu analiso artigos científicos relacionados ao ensino da educação física na escola. Bom, mas o olhar que eu remeto sobre esses artigos não é sobre análise sobre a teoria ou aprofundamentos mais metodológicos. O foco da minha análise aqui é conseguir identificar nesse artigo e extrair ferramentas que possam ajudar na nossa prática pedagógica. Então é um olhar muito mais prático sobre esses artigos. E o tema de hoje, o artigo de hoje, ele tem um tema de esporte na educação física infantil. É um tema muito interessante. Antes da gente partir agora para a nossa análise, só quero lembrar que se você tem interesse em debater essas questões relacionadas ao ensino da educação física, eu peço que você conheça o meu curso Educação Física Escolar na Prática, está com o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, agora vamos lá para o artigo. Salve pessoal, então vamos lá. Esse aqui é o artigo que nós vamos analisar hoje, que tem como título Esporte, Educação Física e Educação Infantil, estabelecendo novos diálogos. Essas aqui são as autoras, né? Bruna Nascimento, Vivian Vasconcelos e Michele Gonçalves. Esse artigo ele é do ano de 2009 e ele foi publicado na revista Cadernos de Formação RBCE. Você pode ter acesso a esse artigo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição para você poder ler ele na íntegra, se assim você quiser, para você ampliar a discussão que nós vamos fazer aqui. Outra coisa que eu vou dar nessa sequência de primeiros vídeos, uma ênfase maior nos artigos que são publicados na Cadernos de Formação, porque é uma revista que já surgiu com a ideia de tematizar questões que são relacionadas à prática pedagógica. Então eu vou começar analisando os textos que estão disponíveis na Cadernos de Formação, e esse é um deles. Importantíssimo. A análise desse texto e de todos os outros textos aqui do quadro Resenha Pedagógica, ela se refere exclusivamente à minha visão sobre a obra e não se configura de forma alguma como uma crítica pessoal aos autores ou aos grupos que produziram a pesquisa. Então, eu faço esse disclaimer aqui, né, para que eu possa ficar bem confortável a remeter minhas análises, possivelmente críticas, sobre qualquer obra, né, porque é importante que no campo acadêmico a gente fique aberto a isso também. Então, eu não vou de forma nenhuma me isentar disso, mas também que fique claro que é apenas uma crítica ao texto e nunca às pessoas. Vamos lá. Então aqui eu já vou deixar aqui antes as informações básicas do texto. Então o título do texto, como eu falei anteriormente, é Esporte, Educação Física e Educação Infantil, estabelecendo novos diálogos. O objetivo desse artigo, ele não está explícito no texto. Inclusive isso vamos dizer assim, é um erro grave no artigo, né? Porque por mais que a gente possa tentar entender qual é o objetivo que ele está se remetendo, é importante que os autores coloquem, nesse caso as autoras, colocassem o objetivo explícito, né? Para a gente saber exatamente o que eles estão buscando. Bom, mas a metodologia é um relato de experiência de um estágio em educação física. Então, estou tomando como a ideia de objetivo que o objetivo do artigo é relatar essa experiência de um estágio de educação física na educação infantil. Bom, mas fica aí a dica importante para quem está assistindo, para quem é fundamental que vocês não apenas construam um objetivo, mas que deixem ele explícito no texto. Bom, quais são os pressupostos que rondam esse artigo que serve como uma espécie de motivação para a pesquisa? Então, a pesquisa, esse relato de experiência, ele é realizado numa escola de educação infantil física, né? De uma escola de educação infantil com aula de educação física em Florianópolis. Então, as autoras retomam a ideia de que desde 1982 já tinha-se educação física no ensino infantil, o que é algo extremamente importante. Todavia, elas deixam que mesmo com essa existência, né, que hoje a gente teria mais ou menos quase que 40 anos, né, ainda há uma série de indefinições sobre o papel da educação física na educação infantil, e aí as autoras vão trazer alguns dados embasados pela literatura de que muitas vezes a aula de educação física no ensino infantil ela é utilizada como um espaço para ensaiar alunos para festa, para recrear, para fazer uma série de outras atividades que não sejam especificamente sobre o ensino. Então esse é o pressuposto que ronda esse texto para que elas possam narrar essa experiência no estágio de educação física. Bom, então qual é o grupo de participantes? O grupo de participantes da qual elas vão trazer esse relato é um grupo de alunos que são 10 crianças, 6 meninos e 4 meninas, da idade de educação física infantil, né? Que elas colocam aí que a média de idade é em torno de 5 anos e meio. Elas não fazem uma média matemática, né? Mas trazem uma aproximação para a gente ter ideia de quem era o grupo. E eles escolheram o tema esporte e o tema conhecimento sobre o corpo
como os principais temas de ensino, que vai para ela aplicar as aulas e trazer esse relato para a gente. Uma coisa importante no texto é para a gente colocar aqui a maneira como que eles organizaram as aulas. Então, a organização da aula se deu em três momentos. Tinha-se um primeiro momento que elas apresentavam o tema de ensino, ainda na sala de aula. Ainda na sala de aula, elas apresentavam o tema específico do esporte, que é a unidade que conduziu esse relato, e ali ela já começava a desenvolver as atividades, já no espaço específico das aulas. E um terceiro momento da aula era o momento final, onde eles reuniam-se com os alunos para poder escutar dos alunos quais foram as experiências, que eles viram de novos, enfim, uma roda de conversa final com uma espécie de conclusão da aula. Então essa era a organização que foram estabelecidas, essa sequência de aulas. As autoras não relatam qual foi a quantidade de aulas. Vocês vão acompanhar comigo que eu vou colocar para vocês os temas que foram trabalhados, mas seria importante também que elas colocassem a quantidade de aulas que foram, que se desenvolveu esse projeto como um todo. Mas vamos lá. E os esportes trabalhados foram o atletismo, a ginástica artística, os esportes com bola, nesse caso handebol, futebol, basquete e vôlei, e alguns esportes aquáticos também. Vamos lá. Então, sobre o primeiro conjunto de temas, que foram os esportes com bola. Eu estou colocando aqui aula/resultados, porque como é um relato de experiência, o principal resultado de um relato de experiência são as experiências refletidas, analisadas, né? Então, nesse caso aqui, no da temática de esporte com bola, qual era a ideia dele? Qual era a ideia delas? Era primeiro que os alunos pudessem conhecer o material e o espaço onde ocorriam essas atividades. Então, elas fizeram isso muito utilizando fotos e figuras. E depois eles fizeram uma adaptação. Então, todo o espaço, os materiais, peso de bola, tamanho de rede, foi tudo adaptado ao tamanho das crianças, no caso da educação infantil. E eles separavam as crianças em 4 grupos. Então, nesses 4 grupos, provavelmente com 10 crianças, que era o total, né? Então, estou imaginando que dividiram essas 10 crianças em 4 grupos ali. Talvez não tenham conseguido dividir de maneira certinha, né? Mas, porque até são 10, né? Para dividir daria 2,5, mas dividindo no grupo aproximado. Um grupo era uma estação com futebol, um outro era uma estação com handebol, uma outra estação com basquete, uma outra estação com voleibol. Então, no futebol, o que era conduzido para as crianças? Que eles tinham que explorar o chute. E o objetivo era acertar o gol, mas se podia chutar de diferentes formas, alternando perna, de frente, costa, enfim. Era uma espécie de vivência daquele movimento. No handebol, a ideia também era acertar o gol, só que utilizando as mãos. No basquete, era fazer a cesta, né? A cesta por cima, como é no jogo oficial, não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Inclusive, relatam que a bola que eles utilizaram dava mais dificuldade, que era uma bola mais pesada, por mais que eles tivessem que diminuir o tamanho do aro, né, da cesta. E no voleibol, o objetivo era passar a bola para o outro lado da rede, utilizando as mãos, de qualquer forma, rebatendo ou simplesmente jogando. E elas colocam que os grupos trocavam de estações de forma que eles passassem por todas as modalidades. E aí, na medida que elas relatam que os alunos iam se sentindo mais à vontade, eles eram incentivados a trocar passes, antes de arremessar, antes de chutar, ou seja, para que eles pudessem, de alguma forma, ter uma vivência mais próxima daquilo que é considerado o jogo. Uma coisa interessante que eu ia marcar aqui é que esse relato no texto, ele parece como se fosse o relato de apenas uma aula. Então, a gente fica sem saber se essa ideia de sentir-se mais à vontade foi na sequência de aulas ou foi de uma aula específica. Bom, mas de qualquer forma é uma estratégia interessante que elas colocam aqui pra gente de como desenvolveu. O segundo tema que elas relatam é sobre os esportes aquáticos, e aí tem a ideia dos pulmões, né? Que, como eu coloquei anteriormente, eles elencaram esportes e elencaram conhecimento sobre o corpo. Então, nessa sequência de aulas, ela começa... E aí outra coisa, também a gente não sabe se é uma sequência. Dá a entender que são várias aulas, mas a gente não sabe quantas foram de fato. Então, inicialmente eles mostram para o grupo figura relacionada ao pulmão e a relação do sistema respiratório e do esporte nisso. Então, através de perguntas, os alunos iam perguntando, eles iam discutindo algumas coisas, apresentando, claro, adaptando à faixa etária e ao nível de desenvolvimento intelectual das crianças, né? Bom, e aí, um ponto que
que eles colocam quando eles começam a desenvolver a ideia de esporte aquático é que não tinha piscina. E aí eles entram com a ideia de trabalhar com jogos simbólicos, né? Utilizando a imaginação das crianças. E dentro dessa ideia de trabalhar com a imaginação das crianças, elas destacam três momentos. Um primeiro, que é a natação, onde eles pediam que os alunos imaginassem que a escola era um grande mar, e aí eles fizeram algum tipo de atividade que os alunos tinham que até simular se imaginando no mar e fazendo umas provas de revezamento, né? Houve também o surf, que eles escolheram o parque, né, da escola, mais especificamente as gangorras, para que os alunos simulassem como prancha, e nesse caso as estagiárias ajudavam, então a gangorra com aquela movimentação era como se fosse a prancha, eles tinham que imaginar que estavam surfando. E teve o rafting, onde que as crianças colocavam um colchonete e eram dispostos um de frente para o outro para formar um barco, e aí tinha movimentação nesse colchão para que eles pudessem imaginar que estivesse fazendo o rafting. Essa foi a solução que o grupo tirou, mas a gente também não sabe quantas aulas foram feitas e se foi uma aula para cada ou se na mesma aula se utilizou todas as modalidades. E o terceiro tópico que ela descreve está relacionado com o atletismo e coração, né? Do sistema cardíaco, né? Toda a ideia da circulação sanguínea. Então, eles fazem o mesmo processo que fizeram anteriormente com o pulmão, né? Com fotos, discutindo essa relação do sistema cardiovascular. E as provas que eles trabalham com atletismo foram as de corridas, salto, arremesso, lançamento e com as suas especificidades, né? E os alunos, eles adaptavam dentro do espaço, foram adaptados dentro do espaço da escola, provas de revezamento, provas de corrida com obstáculo e provas de salto em altura. O último tópico trabalhado foi o tópico da ginástica. Então, eles diferente do que a BNCC coloca como a ginástica como uma unidade separada, né? Eles trouxeram a ideia da ginástica dentro da temática de esporte. Então, as crianças elas foram levadas para um ginásio, né? Que esse ginásio ele tinha aparelhos, cavalo com alça, trave de equilíbrio, mini trampolim, cama elástica, tablado, etc. Não é relatado no artigo como que foi o acesso a esse espaço, se porventura é um espaço de uma universidade ou de um clube. Provavelmente não era da escola, né, por se tratar de uma escola que também não tinha outros espaços. Estou imaginando que não é a escola que teria toda essa quantidade. Entretanto, esse dado não é muito bem colocado no texto. Então, e elas relatam que o ambiente diferenciado instigou a curiosidade das crianças, porque muitas das atividades que elas desenvolveram ali nesse momento ali da ginástica, elas já conheciam, como rolamento, cambalhota, estrelinha e tal. E elas colocam que o fato de utilizar aquilo num ambiente diferente deu mais significado para essa modalidade. Bom, e aí a grande questão, como eu falei no início, que interessa pra gente, embora já tenha disperso durante essa apresentação alguns elementos da prática, eu queria centralizar agora pra gente pensar. Que ferramentas a gente pode, a partir desse texto, pensar o ensino da educação física? Eu destacaria algumas. Primeiro, destacar que o esporte ele é um conteúdo possível para a educação física infantil. Porque a gente tem muitas das ideias ainda da educação física infantil como uma ideia apenas como jogos, né? Jogos populares ou alguma atividade de expressividade. E esse relato de experiência, ele nos inspira a pensar que o esporte é praticamente utilizável, né? Nesse nível de ensino, só se fazer algumas adaptações e tem uma série de inspirações aqui nesse texto. Um outro aspecto que eu vejo interessante é a exploração dos jogos simbólicos, que nessa faixa etária é muito interessante para trabalhar com crianças, né? Sobretudo, se utilizou isso saindo da ideia da fantasia e de imitações, mas para uma ideia de criação de um ambiente. Então, a ideia de trabalhar com jogos simbólicos é um aspecto muito interessante para a gente pensar aqui, que o texto nos ajuda como ferramenta para pensar as aulas. Um terceiro ponto que eu colocaria é a utilização das fotos, sobretudo para um momento de contextualização. Então, muitas vezes, quando a gente vai dar nossas aulas, a gente vai fazer relações e referências e, às vezes, fica complicado que o aluno acesse um determinado conhecimento que ele nunca teve. Então, a gente vai contextualizar, às vezes o aluno não tem memória daquilo, nunca viu. Então, a foto foi um instrumento utilizado no texto de uma maneira muito interessante e fica aí como uma inspiração para a gente, a utilização de fotos para a gente contextualizar e aproximar, etc. E um último ponto que eu destacaria que esse texto nos ajuda a pensar a prática é sobre explorar os movimentos das crianças. Então, repare que durante as aulas, em todas as modalidades esportivas, havia um maior compromisso para que os alunos, né, alunos e alunas, pudessem experimentar os movimentos de diferentes formas,
relacionados àquele esporte. Então não foi cobrado nenhum tipo de orientação técnica, né? Mas estímulos para que pudesse vivenciar diferentes formas de arremessar, de lançar, de jogar, de equilibrar-se, enfim, em todos os eventos que passaram. Esses foram os pontos que eu destacaria nesse texto. Então, voltando aqui, bom, esse é o artigo da temática de hoje aqui na resenha pedagógica. Me fala aqui nos comentários se você gostou, que outro texto a gente poderia discutir, ou que outra temática você acharia interessante também, ser um objeto de discussão desse quadro. Não, se você está chegando agora no canal, não esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo e aproveita, pega o link aqui e compartilha nos seus grupos de WhatsApp com colegas que se interessam pelo tema relacionado ao ensino da educação física. E se você tem interesse em participar do curso, está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Um abraço, até a próxima!